Um assunto que está preocupando também o teresinense diz respeito ao transporte coletivo. Nós estamos vendo as estruturas serem construídas nos terminais, nas estações também, e é preciso entender quais são os problemas que ainda precisam ser solucionados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Miriam Aguiar, que é a assessora técnica da diretoria do CETUT, que vai conversar conosco a respeito destas preocupações. Doutora Miriam, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jornal do Piauí. Doutora Miriam, já ouvi da senhora e do CETUT algumas preocupações em relação ao transporte nesse momento. Quais são as preocupações que precisam ser resolvidas para que o transporte possa entrar com segurança e atendendo a população? Já há algum tempo atrás, o CETUT enviou a S-Trans, quando estavam sendo configuradas as primeiras estações construídas, questionando como que seriam resolvidas as questões, quais seriam as proteções que colocariam na faixa exclusiva do ônibus, nas estações, naqueles ressaltos, aquelas que possuem desnível, como que seria feita essa proteção, a questão de proteção de travessia de pedestres, se esses pedestres seriam encaminhados para a faixa, se essas faixas estariam pintadas ou com sinalização de trânsito, a própria questão da altura do teto da estação com a entrada do ônibus, a velocidade de entrada. Então, foram vários aspectos que foram questionados e a S-Trans começou a dar a solução. Tá. Na imagem anterior, nós temos essa daí, ó. Eu queria que nós congelássemos essa imagem, o Ney congelou aí para nós, para que nós possamos fazer algumas das explicações das preocupações do CETUT. Aqui nós temos um desnível, uma espécie de buraco por onde o ônibus vai entrar para fazer embarcar e desembarcar passageiros. Qual é a preocupação? Isso. Bom, o ônibus ele vem na faixa exclusiva dele e ele precisa de subir essa pista elevada, porque o ônibus ele tem que parar em linha reta a plataforma aqui para poder haver o embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, a porta tem que estar na altura dessa plataforma. Na altura dessa plataforma. Então tem que haver esse alinhamento. E a própria distância que o ônibus tem que entrar aqui não pode ser uma distância grande, porque senão você, o passo que o passageiro vai dar fica sobre risco dele cair no buraco. Então, o ônibus tem que ter uma aproximação muito correta, precisa, dessa plataforma para poder o passageiro fazer o embarque e desembarque. Outra preocupação que está sendo solucionada com esses tachões grandes que foram colocados, é justamente isso, o desnível que existe entre a faixa do ônibus, a pista do ônibus e as demais pistas, faixas de rolamento que tem. Então, essa diferença aqui motorista do ônibus, ele tem um balizamento para poder ele está trafegando dentro daquele alinhamento, porque senão teria o risco de tombar esse ônibus, dele sair fora desse espaço. Então, isso daqui é um referencial, um balizador para o motorista. Tá? A outra questão é a própria altura dos telhados que tem em relação à faixa. Então, tem algumas plataformas que elas têm um declive mais acentuado. Eu estou vindo no corredor, tem um declive mais acentuado para poder entrar depois numa rampa. Então, essa velocidade que o ônibus tem que entrar tem que ser uma velocidade muito baixa para poder não dar ressalto e ter qualquer risco de aproximação nesses telhados. Isso tudo está sendo observado agora, doutora? Estão sendo feitos testes, tá? A S-Trans sempre pede, ela tem pedido periodicamente a seção de ônibus, os ônibus que vão trafegar, para poder fazer todos esses testes de trânsito. Então, está sendo feito esse teste. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Não seria tarde demais para esse teste, doutora, na medida em que já estão quase todos construídos? Bom, não, porque assim, quando é elaborado o projeto já considera uma fase de testes. Ele já tem, ele considera a altura, ele considera a velocidade, então ele tem algumas premissas para esse projeto. Os testes são para poder verificar se a construção foi feita de acordo com o projeto e se está realmente segura, adequada. Então, é necessário fazer um protocolo mesmo de segurança. Isso,
Da mesma forma que as empresas têm que treinar seus motoristas para operarem, né, o acesso a essas plataformas das estações. O medo, nitidamente, é de acidentes, né, doutora? Com certeza. Em relação à travessia dos pedestres, que vão sair dessas estações, atravessar as avenidas, sair daí, entrar nesse local, qual é a preocupação que vocês têm em relação a isso? O usual, tá? Sempre quando a gente você tem corredores em várias cidades que estão instalados, nas proximidades, nas estações, você tem nas portas gradil encaminhando. O passageiro ele só pode fazer a travessia para um ponto que o gradil vai encaminhá-lo, justamente para poder não ter. Às vezes a pessoa apressada, ela desceu do ônibus aqui, ela pula no meio do corredor, porque ela vai atravessar fora da faixa por algum motivo. Então, ela se expõe a um risco de ser atropelado. Então, assim, normalmente as estações, elas têm esses gradis de encaminhamento do usuário para ele poder acessar ou sair da estação de embarque, tá? Com toda a segurança, encaminhando ele para uma faixa ou então encaminhando ele para um sinal, né, um semáforo. Nessas estações, haverá esse gradil, essa espécie de corredor feito com grade? Isso nós ainda não temos essa informação da S-Trans. A S-Trans ainda está ela está concluindo, né, a implementação desse projeto, mas nós não temos essa informação. Sem o gradil, o CETUT vai fazer a implementação do serviço ou vai precisar resolver essa questão para garantir que o sistema funcione? Não cabe ao CETUT, né, ele fazer qualquer intervenção em via pública, né? Isso é uma responsabilidade do gestor de trânsito local. Mas eu digo porque quem vai responder por qualquer acidente são os ônibus e as agora empresas. Não havendo esse gradil, os motoristas eles têm que trabalhar com uma atenção redobrada para poder, sabendo que tem esse risco mais permanente, né? Que é um problema. Bom, nós temos aqui uma outra estação, é da Avenida João 23. A gente percebe que esse espaço onde ele vai trafegar, daqui até a plataforma, é um pedaço estreito. Evidentemente que esses testes estão feitos. Mas agora isso aqui não permite erros, né, doutora? Não permite, né, o próprio ressalto não permite, e eu tenho a plataforma que o passageiro utiliza para entrar e sair do ônibus. A largura dessa plataforma aqui, onde que o ônibus entra, ela é uma largura padrão, né, usada pela engenharia de trânsito. A impressão que às vezes a gente tem de estreitamento é um efeito visual, né, que é uma tendência quando a gente entra num túnel ou no mergulho, que é assim, você afastar daquela parede lateral, você tem uma sensação assim, uma reação de afastamento. Então, isso, né, assim, é uma tendência, por isso que exige um treinamento grande, que o motorista ele não vai poder ter o afastamento, porque senão prejudica o embarque ou desembarque de passageiros, e também ele tem uma limitação física aqui. Agora, a altura da plataforma, ela é calculada. A porta do ônibus, o chão do ônibus, vou usar esse termo, tem que ficar rente com essa plataforma. Mas aí tem um problema, doutora. É que um ônibus lotado, ele tem uma altura, e o ônibus vazio tende a ter uma altura diferente, porque o peso, a quantidade de passageiros pode mudar esse nível. Isso também já foi observado por vocês? Já, nos testes tem sido feito, né, coloca-se sacos, né, com, né, terra, né, algum material pedra, né, simulando, né, a capacidade do ônibus. A variação de altura é muito pequena, né? Então, assim, ela existe, tá? Isso é fato, mas é uma variação muito pequena que não compromete a segurança. Certo. Tá? Vocês acreditam que em quanto tempo o sistema vai estar funcionando, quanto tempo as empresas estão prontas para prestar o serviço? Bom, as operadoras da região leste e da região sudeste, agora em março, elas já estão totalmente prontas com os veículos necessários, com a frota necessária para operar o sistema de rede integrada, né, nas suas áreas, com 2 terminais cada uma dessas concessionárias. As demais, né, a Zona Norte
E a Zona Sul ainda depende de um cronograma de finalização dos terminais, né, que a S-Trans ainda deve passar. Que são esses terminais aqui que abrigam a maior quantidade de ônibus. E tudo. É, o que faz o transbordo do passageiro. Ônibus, já tem os ônibus com as 5 portas? As empresas já possuem esses ônibus? Já, e agora até meio de março, finaliza a entrega dos ônibus para a área da região sudeste e para a área da região leste. Agora, em maio, as empresas já têm a totalização dos ônibus já para poder fazer a operação, né, no sistema novo. Essa imagem que mostrou aí da Avenida Miguel Rosa, essa outra, vou pedir para o Ney voltar, ela mostra um teto danificado, né? E um ônibus passando bem perto, mostrando exatamente essa preocupação com o nível, com a altura dos tetos. Isso tudo está sendo testado. Ele mais ou menos aí dá uma ideia de que realmente a altura é bem próxima do limite, né? É muito próxima, então, assim, por isso que a velocidade tem que ser muito baixa, que o ônibus tem que entrar e ele tem a aproximação dele tem que ser numa velocidade bem controlada e bem baixa. Tá certo. Eu queria agradecer, doutora Miriam Aguiar. Estamos muito à disposição. Obrigado pelas explicações muito claras aqui para nós. Esperamos que o mais rápido possível os testes estejam feitos, motoristas preparados e o sistema funcionando. Obrigado. Nós também. Muito obrigado, doutora Miriam Aguiar.